Havendo o número regimental, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 14 de 2021 do senhor Dr. Leonardo e outros, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para estabelecer o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. Ata. Encontre-se à disposição da página da comissão na internet a ata da segunda reunião, realizada no dia 17 de junho de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123/2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação a ata, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Expediente. Informo que a sinopse do expediente recebida encontra-se à disposição na página da comissão da internet. Comunico que o prazo de 10 sessões para apresentação de emendas foi encerrado no último dia 3 de julho. Não foram apresentadas emendas. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes: a audiência pública e a deliberação de requerimentos. Audiência pública. Daremos início agora à primeira audiência pública da comissão. Esclareço que essa audiência cumpre decisão do colegiado em entendimento ao requerimento número 6, 2023, de autoria do deputado relator, deputado Antônio Brito. Chamo aqui para compor a mesa, José Eudes Barroso Vieira, diretor do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária do Ministério da Saúde, e a senhora Ana Cláudia Cardoso Chaves, coordenadora geral de Saúde da Família e Comunidade do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindos. Regras da audiência pública. Para melhor esclarecimento e melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos convidados será de 15 minutos. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações. Vou fazê-lo em nome do relator. Cada deputado inscrito pelo aplicativo terá 3 minutos para interpelações. Passo a palavra agora por 15 minutos ao diretor do Departamento de Estratégia e Política de Saúde Comunitária do Ministério da Saúde, senhor José Eudes Barroso Vieira. 15 minutos que estão lá, seguindo lá, naquele visor. Bom, pedir licença, deputado, para falar daqui de baixo, porque fica mais fácil. A gente trouxe uma apresentação. Primeiro agradecer aqui o convite da casa para a gente estar aqui nessa audiência pública. Cumprimentar aqui o deputado Geraldo Rezende, que está presidindo essa audiência pública, o deputado Antônio, o autor, né, o relator. Sempre importante. Bom, oi. É sempre importante a gente fazer essas discussões públicas, né, de um tema tão caro para a gente dentro da saúde, que é o trabalho do agente comunitário de saúde, do agente de endemias. Só falando do lugar onde eu estou, onde a doutora Ana Cláudia Cardoso também está, nós somos da Secretaria da Atenção Primária à Saúde, né, que é onde o agente comunitário de saúde tem o seu locus de atuação, somos o departamento, somos a área técnica dentro do Ministério da Saúde, que discute toda a organização do processo das equipes de saúde da família dentro do território. Então, somos nós que somos
ficamos à frente de elaborar os protocolos, as diretrizes para a organização de todas as equipes dentro da saúde da família, e o agente comunitário é um desses profissionais que compõem a estratégia de saúde da família. Bom, eu trouxe uma apresentação rapidamente, e aí, né, a gente focou muito na discussão. Nós somos da Secretaria de Atenção Primária, existe uma outra secretaria dentro do Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que é a outra secretaria que discute toda a organização do processo de trabalho, as diretrizes relacionado ao agente de combate a endemias. Então, na apresentação, a gente focou muito no debate em relação ao papel que o agente comunitário tem dentro desse processo. Primeira questão, né, que é o agente comunitário, ele tem um papel de protagonista no processo de organização do processo de trabalho da equipe, né? É o profissional que está presente no território, é aquele profissional que conhece quais são as necessidades de saúde dentro desse território e que a atuação é fundamental para fortalecer vínculos, identificar riscos à saúde para dentro desse território, promovendo a saúde da população dentro desse território. Hoje, nós temos mais de 280 mil agentes comunitários com financiamento federal, né? O Ministério da Saúde ele repassa recurso para que os municípios façam a contratação desses profissionais localmente, que conhecem quem são os trabalhadores que são mais adequados para o perfil de cada território. Representa a maior categoria profissional na atenção primária à saúde, né? Olhando que o conjunto a gente tem o médico de família, o enfermeiro de família, o técnico de enfermagem, o cirurgião dentista, o técnico de saúde bucal, os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais, que vão psicólogo, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais de educação física, ou agente comunitário é a principal categoria entre os profissionais na atenção primária à saúde, dentro de um pouco mais de 53 mil equipes de saúde da família que a gente tem distribuído no país, né? É o serviço que a gente sabe que está presente em todos os 5.571 municípios brasileiros, e a gente tem um agente comunitário presente nesses 5.571 municípios brasileiros. Uma grande discussão que a gente faz é a distribuição desproporcional dos trabalhadores ainda no nosso país, né? Quando a gente olha a referência em termos de cobertura no país, a região norte, nordeste e uma parte do centro-oeste são as regiões onde a gente tem uma proporção de agente comunitário por população de um padrão que a gente considera adequado. Ainda temos um desafio grande para avançar na região sudeste e sul do país, alguns estados, alguns municípios ainda da região centro-oeste, né? Aquele concentrado ali vermelho é o estado de São Paulo, ainda é um desafio muito grande para a gente avançar na implementação da estratégia Saúde da Família no estado de São Paulo, mas quando a gente olha, de uma forma geral, o norte e o nordeste, uma parte do centro-oeste, são os lugares onde a gente tem uma maior proporção e o que a gente espera adequado. Estou vendo aqui o deputado Jorge Sola, o estado da Bahia, por exemplo, é um estado, né, o deputado foi secretário estadual da Bahia, é um estado que tem uma cobertura excelente em termos de proporção agente comunitário, população, né, e a gente considera uma proporção ótima, acima de 91% dessa proporção do número de agente comunitário por população. O que é que a gente espera, né, que a gente sempre orienta num debate com os secretários municipais de saúde, com os prefeitos municipais, da atuação do agente comunitário de saúde, né? O trabalho do agente comunitário que ele realiza nesse território ele é fundamental para fortalecer vínculo entre a equipe e a comunidade, né, pela construção de confiança, por ser uma pessoa que conhece esse território, muitas vezes reside dentro desse território há muitos anos, então consegue, desses profissionais de saúde, que muitas vezes não residem naquele município, né, o médico, o enfermeiro, trazer esse vínculo junto com a comunidade. Além disso, são trabalhadores fundamentais nas ações de promoção e prevenção em saúde, com ações de educação em saúde, com ações de intervenção oportuna, quando identifica um risco e traz para acompanhamento junto à equipe. Além de ser um grande mobilizador comunitário das ações de saúde para dentro dessa comunidade, que promove transformações das realidades locais dentro desse território. E, além disso, o agente comunitário também é um agente de vigilância, por identificar e monitorar as condições de saúde para dentro daquele território, sejam condições ambientais, de identificar locais onde traz um risco ambiental que podem promover ou piorar a condição de saúde das pessoas, como também condições específicas de saúde, que acompanham gestantes, hipertensos, diabéticos, né, pessoas que estão com tratamentos contínuos por diversas outras questões. Além disso, né, o agente comunitário ele participa de várias ações estratégicas dentro do trabalho da equipe. É aquele que faz
né, o acompanhamento do calendário vacinal, né, o agente comunitário tem esse papel de ter um papel de protagonista na busca ativa de pessoas, de crianças, dentro da comunidade que estejam, por acaso, com algum atraso vacinal, ou de mobilização de campanhas que a equipe realiza dentro desse território. Dentro dos programas sociais, especificamente no Bolsa Família, no benefício de prestação continuada, por conhecer quem são as pessoas e onde elas estão morando, fazem essa identificação, caso a pessoa não esteja dentro de um programa social, ou do acompanhamento das condicionalidades de saúde, dentro desses grandes programas sociais, atua de um jeito ativo nas ações do Programa Saúde na Escola, nas escolas que existem dentro da comunidade, de promover ações de promoção e educação em saúde dentro dessa escola. É fundamental nas ações de controle de endemias, né, olhando todo um trabalho educativo de orientação, seja de monitoramento, seja do próprio controle vetorial, né, de dengue, malária, a depender do contexto onde cada um desses profissionais estejam inseridos, e fundamental também no cuidado integral, olhando ao acompanhamento das necessidades das pessoas dentro desse território em todas as fases de vida, da criança ao idoso. O agente comunitário tem esse papel importante junto à equipe nesse processo de acompanhamento. Ao longo do tempo, né, eu acho que é importante a gente resgatar como é que a gente traz a história do agente comunitário dentro da saúde pública nacional. Então, a gente tem, em 87, as primeiras iniciativas municipais de implantação do agente comunitário de saúde. E aí, o Estado do Ceará, né, os municípios no Estado do Ceará, eles foram fundamentais. Lá, o município de Itauá, no interior do Ceará, foi onde a gente teve uma primeira iniciativa municipal em que o secretário municipal de saúde convoca líderes comunitários para atuar junto à população de orientação, desde a amamentação ao uso adequado do soro caseiro, para impactar na mortalidade infantil do município. Em 1990, ele começa a expandir para outros municípios ao longo do país, e em 91, o Ministério da Saúde ele sistematiza essa experiência e lança o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, em que a gente tinha um enfermeiro e um conjunto de agentes comunitários atuando dentro de todo o país, né? Lembrando que em 91 o Brasil passava por uma grande epidemia de cólera e foi fundamental o trabalho do PACS para ajudar o país a controlar e erradicar a cólera durante a epidemia em 91. Depois, né, dessa institucionalização em 91, a gente tem progressão da forma do arranjo do trabalho dessas equipes. Em 94, a gente cria o Programa Saúde da Família, em que incorpora o médico, o técnico de enfermagem e a enfermeira, junto a essa equipe, né, do PACS, para ter uma ação mais continuada dentro do território. E também tem a formação dos guardas de endemia, que seriam os nossos futuros ACEs, os agentes de combate à endemia, dentro do Sistema Único de Saúde. Em 97, é publicada uma portaria que aprova as normas e diretrizes do Programa Agente Comunitário e o Programa Saúde da Família. E, em 99, temos o Decreto 3189, que fixa essas diretrizes para o exercício da atividade do agente comunitário em saúde. Ao longo dos anos 2000, a gente tem várias leis e emendas constitucionais que vão trazendo toda uma sustentabilidade em termos de organização do processo de trabalho, definindo atribuições dos agentes comunitários, definindo diretrizes para a formação do curso técnico do agente comunitário e também da regulamentação tanto do trabalho do agente comunitário como do agente de combate à endemia. A partir de 2007, a gente vai tendo ações mais contundentes, né? Em 2007, a gente tem a Lei 11.585, que institui o Dia do Agente Comunitário de Saúde. Em 2008, a Portaria 2662, que institui um repasse regular e automático do piso do agente comunitário para os municípios brasileiros. Em 2010, a gente tem a Emenda Constitucional 63, que estabelece esse piso e cria o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e o agente de combate à endemia e incorpora outros agentes para fortalecer o trabalho na equipe de saúde da família. E, em 2011, a gente tem a Política Nacional de Atenção Básica revisada, em que são revisadas e atualizadas as atribuições dos agentes comunitários junto às equipes. Em 2014, a gente tem a Lei 12.994, que institui o piso nacional e as diretrizes para o plano de carreira. E, em 2017, uma segunda revisão da Política Nacional de Atenção Básica, em que houve alterações das atribuições dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias. E, em 2018, a Lei 13.595, que reformula essas atribuições. A gente vê que, em 2017, ela restringiu muito a atuação do agente comunitário,
para a gente é um processo, inclusive, que a gente tem debatido intensamente para rever, inclusive, a proporção de agentes comunitários por equipes. Em 2022, foi instituído o programa Saúde com a Gente, um grande programa de formação e de qualificação dos agentes comunitários no país inteiro. Foi uma primeira turma com 180 mil agentes comunitários e agentes de combate a endemias formados para passar a serem técnicos, né, compor como técnicos. Em 2022, a emenda constitucional 120, ele traz a questão da responsabilidade da União no processo de valorização profissional. E, em 23, a gente tem um reconhecimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, como profissionais de saúde. Isso é importante, porque ele possibilita que não só, né, tenha um reconhecimento, né, em termos institucional, mas também traz possibilidade de poder agregar várias outras atividades dentro da organização da saúde. Por exemplo, sem ter o reconhecimento enquanto profissional de saúde, o agente comunitário não poderia acessar um prontuário eletrônico, porque ele não tinha um reconhecimento enquanto categoria profissional de saúde. A partir do reconhecimento, em 2023, a gente passa a esse profissional a ter responsabilidade de poder acessar informações clínicas dentro do prontuário eletrônico. E, em 23, a gente lança a segunda turma do programa de qualificação dos agentes comunitários, agora como Mais Saúde com Agentes, abrindo mais 180 mil vagas de qualificação profissional dos agentes comunitários. Bom, o que é que a gente tem, né, de perspectiva e trabalhando atualmente? No ano de 24, a gente criou um código específico, né, um Código Brasileiro de Ocupação específico para o técnico de agente comunitário, porque aí permite que ele registre aferição aferição de pressão arterial, aferição da glicemia capilar, né, como procedimentos, e ter esse registro enquanto trabalhador da saúde. E lançada, né, a gente espera aí amanhã o ministro Padilha, junto com a secretária Ana Luísa da Atenção Primária, a secretária Maria Ângela da Vigilância em Saúde, lançar a Diretriz Nacional de Atuação Integrada entre agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. A gente sabe o quanto isso é importante para que a gente consiga atuar em conjunto dessas duas grandes categorias profissionais que trabalham no mesmo território, e muitas vezes a gente acaba fazendo coisas iguais e sem uma conversa. Então, a gente trabalhou nessa grande diretriz, o ministro Padilha vai estar lançando amanhã, e que a gente consiga aí atuar de um jeito mais coordenado entre essas duas grandes categorias profissionais. Como eu falei, né, o Ministério da Saúde, em 2021, lançou o programa Saúde com a Gente. Em 2023, ele foi reformulado como programa Mais Saúde com a Gente. A gente teve a primeira turma com 180 mil agentes formados, tem essa segunda turma aberta com mais 180 mil vagas. É uma parceria conjunta entre a equipe do Ministério da Saúde, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, para que a gente consiga avançar nessa formação e qualificação. E esperamos, até 2026, ter mais de 300 mil trabalhadores formados como técnicos de agente comunitário de saúde ou técnicos de agente de combate à endemia. Além disso, a gente fez uma mudança importante no financiamento da atenção primária, né? Olhando o papel que os municípios têm no processo de organização do processo, que é responsabilidade dos municípios fazer a contratação e fazer o atendimento na atenção primária brasileira, em que a gente reformulou, trazendo novas modelagens e novos recursos para dentro dos municípios. Então, em abril de 24, foi publicada a portaria 3493, em que a gente traz um componente fixo, um componente fixo de repasse de recursos para os municípios, dois componentes variáveis, que é um componente relacionado a vínculo e acompanhamento das pessoas dentro desse território, e um componente de qualidade para as equipes para dentro desses territórios, equipes de saúde da família, saúde bucal e equipes multiprofissionais, em que nessa discussão, e um componente de implantação de programas para dentro do território. Nessa organização do financiamento, né, e na discussão, a gente traz muito claramente a necessidade de valorizar o cadastro, e o agente comunitário é fundamental no processo de cadastro, e olhando o cadastro mais amplo, um cadastro completo, e também a questão do acompanhamento dessas pessoas. Mais de que cadastrar, a gente precisa, enquanto trabalhador da atenção básica, garantir o acompanhamento das pessoas nesse território. Não adianta ter informação do cadastro se as pessoas não tiverem sobre acompanhamento das equipes. E a visita domiciliar
domiciliar do agente comunitário, ela é fundamental nesse processo de acompanhamento. A gente traz que a visita não é só uma visita domiciliar, ela é um tipo de atendimento, né? A gente tem um atendimento que a gente olha muito, o atendimento individual do médico, da enfermeira, mas a gente está trazendo para esse conceito de acompanhamento territorial que a visita do agente comunitário também é um atendimento, é um jeito da equipe saber que aquela pessoa existe no território e está sob o olhar, o cuidado da equipe. Então, a gente reforça o papel que o agente comunitário desempenha nesse processo junto às equipes. O que é que a gente quer com isso, né? A gente quer ter uma presença ativa das nossas equipes no território, a gente foi perdendo isso ao longo dos anos, o papel que o agente comunitário, que as equipes desenvolviam lá na década de 90, a gente quer resgatar esse papel da equipe para dentro do território e não para dentro da unidade. O agente comunitário... Estou dando mais 2 minutos, tá? Obrigado. Já estou finalizando. Reforçar esse papel da presença no território, o engajamento comunitário, que é fundamental para que a gente consiga ter intervenções adequadas para as pessoas nesse território, integrar as equipes de saúde da atenção básica com equipes de vigilância de saúde e ter um acompanhamento rotineiro e constante das condições de saúde das pessoas dentro desse território. Então, mais uma vez, agradecer o convite aqui dessa casa pelo convite para a gente estar aqui nesse debate com vocês. Obrigado. Antes de passar para a Ana Cláudia Cardoso, eu queria agradecer ao José Eudes, que foi muito pontual no tempo que a comissão lhe ofertou. E eu combinei aqui com a Ana Cláudia Cardoso Chaves, já que ela não tem apresentação aqui, ela não trouxe a apresentação pronta, eu combinei com ela que a gente vai fazer os questionamentos com o relator, já que ele que vai construir o relatório, fazer, e ela faz a sua intervenção em cima do conjunto de questionamentos que o relator já está falando, porque isso já faz avançar aquilo que nós haveremos de ter dados para poder o relator construir. Então, Deputado Geraldo, deputado Keniston Braga. Só um minutinho, deputado. Após a apresentação... O senhor vai fazer as perguntas. Essa era a pergunta. Obrigado. Ok. Após a apresentação dela, a gente vai abrir. Vossa Excelência é o primeiro inscrito. Tá bom? E eu vou pedir depois para o deputado Jorge Sola, que também é compromissado com essa luta desde que nós estamos aqui, para que ele venha me substituir, tendo em vista uma demanda logo depois. Então, eu vou passar aqui o questionamento. O primeiro questionamento feito pelo relator, deputado Antônio Brito. Primeiro, como o Ministério da Saúde acompanha o quantitativo de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia no Brasil? Existe alguma base de dados atualizada constantemente? Quais dados são registrados e armazenados referentes às atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias? A. Qual o número total de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia atualmente em atuação no sistema de saúde brasileiro? Qual a distribuição geográfica desses agentes por região, estado e município de atuação? Quais os anos de ingresso desses agentes no sistema, permitindo avaliar o tempo médio de experiência? Como é composta a estrutura remuneratória desses profissionais, incluindo salário médio e eventuais complementações salariais ou benefícios? Qual o perfil demográfico dos agentes, abrangendo faixa etária e sexo? Qual o tipo de vínculo empregatício de cada agente, estatutário, seletista ou outra modalidade? 2. O Ministério da Saúde exerce algum tipo de controle sobre os recursos repassados com a finalidade de garantir o piso remuneratório das categorias? Em caso positivo, é avaliado o cumprimento da Lei 11.350/2006, especialmente no que diz respeito ao artigo 16, que veda a contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos. 3. Como o Ministério da Saúde avalia a questão do vínculo dos agentes públicos em questão com a administração pública? Há algum grau de preferência quando comparados os vínculos seletista e estatutário? 4. O Ministério da Saúde reconhece que há especificidade nas atividades dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que justifica a fixação de critérios diferenciados para sua aposentadoria nos moldes da PEC número 14 de 2021
especialmente quanto à exposição a riscos ocupacionais e à natureza do trabalho desenvolvido em campo. A diferenciação é legítima e proporcional frente às particularidades da carreira. 5. Do ponto de vista técnico e jurídico, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias apresentam condições de trabalho comparáveis às de categorias que já possuem aposentadoria especial, como trabalhadores da saúde expostas a agentes nocivos. 6. Existe no âmbito do Ministério da Saúde estudos ou programas voltados à redução da penosidade e insalubridade das condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que possam oferecer alternativas à aposentadoria precoce, como melhorias estruturais, treinamentos contínuos ou compensações funcionais. 7. Qual é a avaliação do Ministério quanto aos impactos da eventual concessão da aposentadoria especial prevista na PEC número 14 de 2021 sobre a continuidade e qualidade da atenção primária em saúde, considerando a possível redução da força de trabalho desses profissionais por aposentadoria precoce. 8. O Ministério dispõe de estimativas sobre o número de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que poderiam se aposentar imediatamente caso a PEC seja promulgada. Há planejamento de políticas públicas para a recomposição dos quadros e para garantir a manutenção do vínculo com a comunidade assistida. 9. E última. Como o Ministério avalia os possíveis impactos financeiros da PEC número 14 de 2021 sobre o regime geral de previdência social e sobre os municípios principais contratantes desses profissionais. Existe coordenação com o Ministério da Previdência e com os entes subnacionais para mitigar desequilíbrios atuariais? Esses são os questionamentos que foi me repassado pelo deputado Antônio Brito, relator. Eu gostaria que, já que a senhora Ana Cláudia Cardoso Chaves, coordenadora geral da Saúde da Família e Comunidade, ela pediu, pactuamos aqui, que ela falaria em cima dos questionamentos e depois nos remeteria oficialmente a resposta pela sua coordenação, assim como o Departamento de Estratégia e Política de Saúde Comunitária do José Eudes o fará para que a gente possa ter no todo o trabalho da comissão. Passo imediatamente a fala, Vossa Excelência terá 15 minutos, então seu tempo esgotará às 11h55. E eu chamo o deputado Jorge Sola para que ele possa assumir aqui, já tem um compromisso imediato agora, sendo que o primeiro deputado inscrito é o deputado Keniston Braga, e depois tem o deputado Gilson Daniel, que também está presente aqui. O deputado Dutti já se encontra aqui, e assim a gente vai informando os deputados que se encontram nessa casa. Deputado Jorge Solas, Vossa Excelência também me ajuda nesse momento, sendo que o deputado tem um compromisso também às 12h30 e vai ter que sair às 12h15, conforme ele me... 12h30 ele vai ter que sair daqui. Tá bom, gente? Passo aqui imediatamente a presidência ao deputado Jorge Sola. Pronto, passar a palavra então para o deputado Keniston Braga, está escrito? Então passo a palavra para Ana Cláudia Chaves, coordenadora do Ministério da Saúde. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Saúdo cada agente comunitário que está aqui, cada agente de endemia, porque eu, como coordenadora geral de saúde da família e comunidade, mas como enfermeira, venho da estratégia de saúde da família da ponta, e é um prazer encontrá-los aqui nessas trincheiras do SUS, que são muitas, inclusive da valorização do trabalhador e da importância de seguirmos na construção de um cuidado qualificado para a nossa população, que é pautado também na qualificação do trabalho para esse cuidado. Nossa principal ferramenta é o trabalhador,
Então, eu falo de um lugar hoje que está dentro do Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitárias, do Ministério da Saúde, dentro da Secretaria de Atenção Primária, né? E o Ministério é um mundo. A gente tem também a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que é onde os agentes comunitários de endemias estão vinculados, né? E temos também a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, que trata da gestão do trabalho, né? Então, estamos aqui hoje um recorte da Secretaria de Atenção Primária para conversar com vocês sobre esse tema. Mas é um debate que se inicia, temos várias reuniões previstas aqui, né? E saúdo o deputado Jorge Sola, em nome dele, todos os deputados aqui presentes, né? E agradeço esse convite para que a gente inicie esse debate de uma forma mais sistemática e organizada para conseguir avançar nesse tema tão relevante. Né? São muitas perguntas aqui, a gente recebeu agora, então, sem dúvida, eu não tenho pretensão aqui de trazer todas as respostas, né? Mas a gente oficialmente vai remeter essas respostas à comissão e, sem dúvida, vai subsidiar esse trabalho mais sistemático que agora se inicia aqui na Câmara. Então, sobre o primeiro ponto, né, do monitoramento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O Ministério da Saúde ele acompanha esse quantitativo de agentes por meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. Né? Então, mês a mês, os gestores municipais atualizam esses dados e a gente vai acompanhando. Tem flutuações muito grandes de um mês para o outro, né? Mas hoje a gente traz aqui um número de aproximadamente 267 mil agentes de combate, agentes comunitários de saúde e 120 mil agentes de combate a endemias ativos no SUS. Tá? Esses dados são dinâmicos, vão refletir, de fato, a força de trabalho ali declarada pelo gestor naquele mês. E as bases registram a ocupação, tipo de vínculo e lotação de profissionais. Então, esses dados que são perguntados aqui, a gente consegue remeter. Quanto à distribuição geográfica, essa distribuição, ela, né, segue a capilaridade do Sistema Único de Saúde. Hoje, se a gente tem saúde da família, né, atenção primária nos 5.570 municípios do país, é a atenção primária que está presente. Nem sempre vai ter o hospital, nem sempre vai ter uma UPA, mas a atenção primária está lá presente, em grande parte pela estratégia Saúde da Família, que conseguiu avançar para esses lugares mais difíceis, né, de mais difícil acesso. E do agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, fortemente, porque ele é que vai até onde essas pessoas estão. Né? Então, a concentração hoje desses profissionais é maior nas regiões Nordeste e Sudeste, né, em função também do tamanho populacional e dados detalhados por estado e município, a gente vai fornecer nesse relatório posterior. Quanto ao tempo de experiência, os estudos apontam que a maioria dos agentes vinculados aos territórios, tanto agente comunitário quanto agente de endemias, tem mais de 10 anos de experiência na função. Isso evidencia um quadro estável, né, e comprometido com esse território. Se você tem o agente permanecendo nesse território com 10 anos de experiência, ele conhece da Dona Maria ao filho da Dona Maria, ela acompanhou o pré-natal da Dona Maria, né, cuida do filho de Dona Maria. Então, são pessoas que já vêm da vinculação do território, porque essencialmente, o seu trabalho é vinculado ao território, mas também esse vínculo longitudinal, ao longo do tempo, por esse cuidado prestado no território. Quanto à remuneração, né, a apresentação que o Eudes fez, que é nossa, né, lá da Secretaria de Atenção Primária, ela traz já um pouco dessa evolução, né, das conquistas da categoria ao longo do tempo, mas essa estrutura remuneratória mínima e garantida por meio do piso nacional é atualmente fixado em R$ 2.824 para 2025, com complementações e benefícios definidos localmente, porque isso é bem importante frisar. A Política Nacional de Atenção Básica, ela vincula as questões relacionadas à gestão do trabalho do agente ao gestor municipal da saúde. Perdão. Então, isso. E perdão, porque a gente fez aqui, recebendo agora, né? A gente recebeu esse briefing, veio com esse errinho. Perdão.
Mas, enfim, de todo modo, o Ministério da Saúde repassa os recursos para o cofinanciamento do piso e esses complementos são vinculados à gestão do trabalho, que é da regulação do município, né? Então, o gestor municipal de saúde é o responsável por negociar benefícios e complementações a esse valor de piso fixado nacionalmente. Quanto ao perfil demográfico, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias são, em maioria, do sexo feminino e se concentram na faixa etária de 35 a 50 anos. Quanto ao vínculo empregatício, a maioria é regida por vínculo estatutário, né? E já respondendo também a uma outra pergunta que tem aqui, fazendo referência a esse vínculo, embora não seja a competência do nosso departamento, né? Então, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a gente faz essa defesa inquestionável da categoria e da atuação dessa categoria, da importância dessa atuação para o Sistema Único de Saúde. Mas, de fato, é uma outra secretaria que discute essa questão do vínculo, tá? E também é um outro ente que vincula vocês, de fato, ali no cotidiano do trabalho. Então, é uma seara que é complicado até para a gente definir, porque algumas coisas podem fugir dessa competência mesmo de cada setor, né? Mas, de todo modo, a maioria dos agentes é vinculado pelo vínculo estatutário, né? E o Ministério da Saúde reforça, defende, claro, recomenda que o trabalhador que tem vínculo estável, claro que ele vai desenvolver um trabalho muito mais qualificado. Então, de maneira geral, a gente defende, né, e se coloca favorável a ao vínculo estável para funções que demandem principalmente esse acompanhamento longitudinal da população, esse cuidado, né? Em relação à fiscalização do piso e da lei, o Ministério da Saúde ele realiza esse repasse condicionado ao quantitativo declarado e observa essa legislação vigente, cabendo aos órgãos de controle externos a fiscalização em si, né? E as próprias gestões locais que demonstram a sua execução mediante os relatórios de gestão, né, anuais. O Ministério faz esse acompanhamento mediante esses relatórios, tá? Mas, de fato, essa fiscalização ela é exercida pelos órgãos de controle e o Ministério acompanha junto, né, garantindo essa aplicação correta. Em relação à aposentadoria especial, o Ministério da Saúde reconhece a especificidade das atividades e dos riscos ocupacionais inerentes ao trabalho de campo, né? Assim como a gente reconhece para trabalhadores que desenvolvem atividades com algum nível de insalubridade, de periculosidade, né? Claro que essas atividades elas passam também por crivos, por critérios, né? São estabelecidos critérios e esses critérios são analisados à medida que os profissionais requerem. Vou dar um exemplo. Aqui no Ministério da Saúde mesmo tem muitos trabalhadores, né, vinculados aos hospitais federais, que estou dando esse exemplo porque no município é isso que provavelmente vai acontecer se esse direito vier a ser adquirido, né? Mesmo o trabalhador que tem direito, ele vai submeter o seu requerimento ao gestor local, mediante os critérios que forem definidos, e esses critérios são avaliados para ver quem faz, né, quem perfaz o direito ou não. E, de todo modo, esses critérios para o âmbito nacional não estão estabelecidos, né? Então, a gente precisa, havendo essa legislação pertinente, vai precisar, sem dúvida, prever esses critérios, né, para dizer quem tem direito e quem não tem direito. Mas, de toda forma, o que a gente, enquanto Secretaria de Atenção Primária, reconhece é essa especificidade, sim, de quem está na atividade de campo, né, que está exposto ao sol, à chuva, à poeira, à violência, que a gente sabe que as nossas populações também estão expostas à violência, e quem está no trabalho de campo também, né, se expõe a todos esses riscos. Então, é uma especificidade importante de se pensar para detalhar os critérios, porventura, vinculados a essa questão, né? Em relação à comparação com outras categorias, também vai entrar nesse âmbito técnico, nesse mérito da definição de critérios, né? Acho que é inegável que o trabalhador que está exposto à radiação, porque trabalha com raio-x, e o trabalhador que está exposto a um risco, né, da radiação solar, ambos estão expostos à radiação, mas são radiações distintas, exposições distintas, e são casos também que precisam ser avaliados na sua especificidade. Então, a nossa defesa é que a gente consiga avançar nessa definição, né, em se regulamentando e legislando sobre essa causa, que a gente possa, né, opinar também sobre essa questão dos critérios técnicos para quem vai fazer jus ou não.
Em relação a... recorro sempre a também essa diferença, né, entre os setores, porque não só o Ministério da Saúde tem vários setores que analisam de formas diferentes essa matéria, mas também outros ministérios, né? Então, entendi que também serão convocados outros ministérios para esse debate, para que a gente tenha mais elementos, né? Por exemplo, da Previdência, né, e do próprio trabalho e emprego, para que a gente tenha... esse debate realmente com todos os elementos que vão compor esses critérios. Não adianta a gente formular enquanto Ministério da Saúde, sendo que outros ministérios já têm legislações também, né, que podem sombrear esse mérito do que a gente está discutindo. Em relação ao impacto na atenção primária, isso eu acho que a gente tem como falar fortemente, né? Como eu falei, é a grande força de trabalho presente na saúde da família hoje, né, é a de agentes comunitários e de agentes de endemias. Então, sem dúvida, qualquer matéria relacionada a essa categoria impacta fortemente no cotidiano da atenção primária, né? Então, uma das perguntas fala sobre quantos profissionais se aposentariam hoje se essa legislação for, né, validada, e isso a gente vai responder formalmente, né, pelo quantitativo exato, os cálculos exatos. Mas, de todo modo, eu já afirmo aqui que o efeito disso no cotidiano da atenção primária é gigante, né? E a gente vai precisar, de fato, pensar muito bem como isso se efetiva para não incorrer em desassistência, né? As nossas populações, claro, a gente não tem interesse que a população fique desassistida, mas a gente também não tem interesse em manter profissionais desvalorizados, expostos a riscos que não tenham os seus direitos adquiridos, né? Então, acho que é esse equilíbrio que a gente tem que tentar alcançar, que é tão difícil, né? Temos uma missão muito difícil aqui, mas, sem dúvida, nós da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, nos colocamos à disposição para esse debate, né, para que ele aconteça. Outro ente, né, fundamental de estar nessa mesa é o ente do município, né, que é quem, pela Política Nacional de Atenção Básica, quem capitaneia essa responsabilidade pela gestão do trabalho, né, e quem, como eu falei, a composição do salário ela é dada pelo piso nacional, mas ela é dada também por essa gestão municipal que muitas vezes incentiva, né, de outras formas esse trabalhador e que é o orçamento dele que vai estar impactado com essas medidas, né? Então, é muito importante que a gente coloque esse ente também no debate de como isso vai se efetivar, porque a gente teve uma experiência recente também do piso, né, da enfermagem, por exemplo, em que tivemos uma grande dificuldade de operacionalidade, de efetividade disso na ponta, né, de como isso aconteceu em cada município, justamente por um debate que ocorreu sem a força desse ente município dentro nas mesas, né? Então, é bem importante que a gente... Olá. É bem importante que a gente faça esse debate agora acontecer de forma integral, porque não está em xeque o mérito, não está em xeque, como a gente falou desde o início aqui, já concluindo, não está em xeque aqui se o agente merece ou não merece. É óbvio que ele merece direitos, como todo trabalhador, né? E como trabalhador que está exposto a riscos específicos, acho que é totalmente válido a análise específica desta categoria para o que está sendo pleiteado, né? Agora, de fato, a gente tem essa preocupação e afirma aqui, né, que o efeito desta categoria, assim como ele é muito positivo, né, se a gente tem uma medida que não considere todas as questões, né, que estão colocadas aí, em todos os que são impactados com isso, então o governo federal, o governo municipal, né, os gestores municipais, que estão com essa atribuição a partir da Política Nacional de Atenção Básica de fazer essa gestão do trabalho, outros ministérios que também ditam normas, né, para essa matéria, para todas as categorias presentes na saúde da família. Se a gente não fizer esse trabalho amplo e integral, a gente corre o risco de criar algo que não se efetive na prática, né? Então, estamos juntos nessa defesa, né? Não sei se Eudes quer me complementar, mas já encerrei meu tempo. Obrigada pelo espaço. Quer completar alguma coisa? Eu acho que a gente abre para as demais perguntas e daí vai complementando. Passar para os deputados inscritos. Primeiro, o deputado Keniston Braga. Obrigado, deputado Jorge Sola. Agradecer a presença da Ana Cláudia, do Enes,
Cumprimentar a todos os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias que vieram dos seus estados para engrossar essas fileiras, essas trincheiras, doutora Ana, já estão montadas há muito tempo. A gente já até passou da hora de verdade, vencer essa batalha. Mas eu tenho algumas preocupações, assim, as perguntas elaboradas pelo deputado Antônio Brito, elas foram bem contempladas. O que Enes disse, o que a doutora Ana disseram, todos nós sabemos da importância dos agentes comunitários de saúde, dos agentes comunitários de endemia. A gente há muito tempo os classifica como a porta de entrada do SUS. É fundamental o trabalho deles para diminuir o impacto das despesas, do impacto financeiro na saúde, porque é uma medicina preventiva. Essa relação direta com a sociedade, esse vínculo, né, um vínculo antigo, tem gente de mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos aí, favorece o andamento desse trabalho. Por quê? Porque tem relações de intimidade. Eu digo que tem agentes comunitários de saúde que são bisavós de muitos dessas crianças e fazem parte, integram essa família. Então, normalmente, quando você quer desenvolver alguma política pública em algum município, se você quiser ter o contraponto ideal para isso, chama os agentes comunitários, que eles conseguem fazer uma definição muito clara de como está vivendo aquele bairro, seja em qualquer área de atuação da gestão pública de um município. Mas as preocupações, aí eu vou lembrar uma fala, se eu estiver errado, deputado Jorge Sola, me corrija, mas eu acho que foi sua essa fala, numa sessão anterior, quando o senhor disse que a nossa preocupação deveria ser se nós não iríamos vencer e não iríamos levar. Se eu não me falha a memória, o senhor disse essa frase aqui. E a preocupação é exatamente essa. Nós temos no nosso país um pacto federativo que o governo federal concentra recursos e transfere tarefas para os municípios. Quando a senhora fala, doutora Ana, que é responsabilidade dos municípios conceder benefícios, a gente pode fazer um levantamento no território brasileiro todinho. Nós vamos ter menos de 1% dos municípios brasileiros concedendo qualquer tipo de benefício a agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias. Porque os municípios brasileiros estão quebrados. Eles não... na prática, eles não concedem benefício, muito pelo contrário. Eles transferem dificuldades para que os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia possam desenvolver as suas tarefas. E o impacto é cada vez pior. A gente tem ao longo do tempo, e é por isso que essas pessoas estão aqui, por isso que esses profissionais estão aqui, a gente tem ao longo do tempo uma deteriorização dessa atividade. A gente vem diminuindo as condições, as possibilidades de que eles possam desenvolver um grande trabalho. E eu fiz gestão pública com muita profundidade em alguns municípios brasileiros, no estado do Amapá e no estado do Pará. E todas as vezes que eu fiz algum tipo de experiência melhorando as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde, o impacto positivo veio imediatamente lá na porta do hospital, na porta da UPA, porque isso é indiscutível. O trabalho deles é essencial para que a gente tenha uma saúde pública no nosso país cada vez melhor. Mas a gente não tem a segurança de verdade de que todo esse trabalho vai resultar, que a gente vai ter de verdade, efetivamente, o que essas pessoas merecem. Porque a gente tem escutado ao longo do tempo e a gente compreende os motivos pelos quais também nós estamos aqui debatendo todos os assuntos que envolvem a gestão do nosso país, mas nós estamos vendo de uma maneira sequenciada as falas sobre a necessidade de redução de gastos, reduzir custos, reduzir os impactos na Previdência Social e em todos os outros. Então, quando a doutora Ana diz que nós precisamos envolver mais atores nessa discussão, isso é essencial. Nós precisamos ter o ministro Haddad aqui dizendo para nós se é possível
de verdade, criar essa aposentadoria especial agora, para ontem. Nós precisamos ter o ministro Alexandre Padilha, de verdade, nos dizendo com clareza o que pensa o Ministério sobre esta atuação. Porque senão, vai acontecer o que foi dito. Nós iremos ganhar, mas não iremos levar. E nós não podemos mais perder tempo em deixar de criar essa aposentadoria especial, de dar condições para que esses atores, esses profissionais, os agentes comunitários de endemia e os agentes comunitários de saúde de verdade, possam ter melhores condições de trabalho aqui no nosso país. Então, nós continuaremos aqui abraçados com essa causa. Todos que resolveram estar aqui têm total certeza do que querem. Mas nós precisamos, de verdade, saber dos diferentes atores. Aí é bom que se traga alguns prefeitos aqui para dentro. Vou sugerir isso ao nosso presidente Luizinho, porque nós precisamos ouvir, de fato, uma coisa que todos nós já sabemos, mas nós precisamos ouvir de cada um desses prefeitos aí, que possam vir, que se disponham a vir, como que seria para eles ter que conviver com esse impacto. Porque senão nós vamos ter uma discussão que não tem fim, tá certo? Então, que o Ministério conte com a nossa atuação aqui, que o Ministério pode ter certeza que o objetivo é comum. Quando eu vejo a explicação e a explanação de vocês, gente, eu tenho certeza que vocês têm tudo isso com muita clareza. Mas o X da questão é quem vai pagar essa conta e como vai pagar essa conta. Tá certo? Muito obrigado, gente. Obrigado, deputado Keniston. Agora é o deputado Gilson Daniel. Sou o deputado Jorge Sola. Quero fazer uma saudação aqui ao José Eudes, à Ana Cláudia, e de forma especial a todos os agentes de saúde e endemias aqui presentes nessa audiência. Parabéns a todos vocês, parabéns pela mobilização que vocês fazem nessa casa. Isso mostra a grandeza que vocês têm em cada estado e a força que vocês têm aqui nessa casa. Já avançaram em diversas pautas e têm avançado cada vez mais, primeiro pelo trabalho que vocês executam lá na ponta, lá nos municípios. Eu que fui prefeito por 8 anos, posso falar isso muito bem, porque tenho uma relação muito próxima com os agentes de saúde da minha cidade, mas especialmente pela mobilização que vocês fazem aqui na Câmara dos Deputados. Muito parabéns a cada um de vocês. Fico muito feliz de estar com vocês e fazer parte dessa comissão que discute principalmente a valorização dos agentes de saúde, que é um ponto importante. Eu fui prefeito por 8 anos da cidade de Viana, tinha uma relação muito próxima e continua essa relação com os agentes de saúde e endemias. E eu vejo que o deputado foi muito feliz na fala dele, fala com relação à questão lá na ponta com os municípios, na hora de pagar essa conta. Mas qualquer despesa que a gente vá criar aqui, a União tem que colocar os recursos. Não adianta a gente empurrar isso para os municípios, porque o agente de saúde vai chegar lá na ponta, lá no município, e o prefeito vai falar que não tem condição de pagar a conta. Então, qualquer alteração que a gente possa fazer tem que ter fonte de recurso do governo federal. E é importante a gente destacar também, com relação aos vínculos, né? Eu vi a resposta da Ana Cláudia, que cada município tem a sua forma de vínculo. Muitos foram estabilizados pela emenda constitucional 51 de 2006, outros fizeram concurso público e outros estão em processo seletivo. É o caso da minha cidade, tem profissionais, agentes de saúde e endemias, que trabalham 15 anos, 10 anos, 12 anos, e agora estão tendo que sair, porque tem um novo processo, tem o Ministério Público em cima, querendo que faça um novo processo seletivo, e estão perdendo toda a experiência desses profissionais que ficaram ali trabalhando no território, conhece, como a Ana Cláudia falou, conhece o filho do filho, porque já está lá 15, 20 anos trabalhando, e nós estamos perdendo esses profissionais porque foi feito um processo seletivo, você tem um Ministério Público, e a minha cidade, a cidade de Viana, está tendo essa dificuldade nesse exato momento. Então, a estabilização desses profissionais é importante para a execução e a continuidade dos trabalhos. Então, eu quero primeiro abraçar todos os agentes de saúde e endemias que estão aqui e dizer que vocês podem contar com o meu mandato, contar com a minha atuação aqui para avançar cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Agora é o deputado Zacarias Calil. Bom dia a todos.
Bom dia, pessoal. O pessoal de Goiás está todo aqui. Levanta a mão. Tá vendo, Saulo? Tanto que a gente é forte. Então, parabéns, né, pela presença de todos aqui. Eu acho que essa mobilização é muito importante, né? Nós vimos aqui, nós passamos aqui aquele período da mobilização da enfermagem e realmente foi muito forte e conseguiram. Eu acho que naquela época aí que a Carmen Zanotto, que realmente ela atuou muito forte e conseguimos aí, né, o piso salarial da enfermagem. Mas muito obrigado aqui pela presença de vocês. Eu estive há um tempo atrás, eu acho que o ano passado, na Inglaterra, conhecendo o sistema de saúde de lá. E eles queriam entender, Sola, como é que é o agente comunitário funciona no Brasil. E aí eu expliquei para eles o tanto que vocês são importantes, né, na condução da saúde, principalmente nessas áreas mais remotas. A importância que é, porque o agente comunitário, ele estando, né, numa situação que ele conhece todo mundo ali, sabe das doenças, principalmente durante aquele período da pandemia, né? É muito importante, porque vocês, das ações básicas, atuando da maneira que vocês atuam, eu sempre digo que a valorização das ações básicas é a mais importante para que você evite o acúmulo de pacientes no SUS. Isso é muito importante, né? Porque sabendo os dados da comunidade. Então eu preparei um textozinho aqui, eu vou ler, né? Que começa assim: a valorização dos agentes comunitários da saúde é um tema essencial para o fortalecimento do SUS e a promoção da equidade em saúde no Brasil. Esses profissionais são o elo direto entre as equipes de saúde e a população, especialmente em áreas vulneráveis e de difícil acesso. Nos últimos anos, diversas iniciativas têm buscado reconhecer e fortalecer o papel de vocês. Primeiro, veja bem, reconhecimento legal. A Lei 14.536 de 2023 reconheceu os agentes como profissionais de saúde, garantindo direitos como a aposentadoria especial e adicional de insalubridade. Isso foi uma conquista muito grande. Capacitação técnica. O programa Mais Saúde com um Agente já qualificou milhares de profissionais e prevê formar mais de 300 mil até 2026. Agora, o que eu acho também muito importante, piso salarial nacional já constitui. A emenda constitucional 120 estabelece um piso de 2 salários mínimos para os agentes comunitários e agentes de combate a endemias com financiamento da União. Que alguém perguntou aqui, né, onde é que estaria como você ia repor esse salário. Então já existe esse programa, né? Então veja bem, deixa eu ver aqui, um desafio global. Vocês sabiam que a luta por reconhecimento não é exclusiva do Brasil? Em países como o Nepal e a África do Sul, agentes comunitários também enfrentam baixos salários, falta de estabilidade e desigualdade de gênero. Movimentos internacionais têm pressionado por melhores condições e reconhecimento formal desses profissionais como parte da força de trabalho e do cuidado. Por que isso importa? Que eu acho interessante. Redução das desigualdades. Os agentes comunitários são fundamentais para levar informações, prevenção e cuidados básicos a populações que muitas vezes não têm acesso regular a serviços de saúde. O impacto direto que vocês fornecem na saúde pública tem sido crucial no combate a doenças como dengue, zika e durante a pandemia que foi do Covid-19. Fortalecimento da atenção primária, como eu disse aqui no início. Vocês ajudam a transformar o modelo de atenção à saúde, tornando mais próximo, resolutivo e humano. Então, vocês podem contar com o meu apoio, né? Eu acho que a maioria dos deputados tem essa mensagem também.
E estamos à disposição. E muito obrigado aqui, o pessoal, né, em geral, e principalmente ao meu estado de Goiás. Meu muito obrigado e parabéns a todos. Brito, eu vou ficar preocupado com a situação de saúde do estado de Goiás hoje, sem os agentes comunitários presentes. Vieram todos para cá, rapaz. Pensou? Bom, agora a deputada Carla Dixon, uma palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Tem alguém aqui do Rio Grande do Norte? Está muito longe não, mas o Sindas do Rio Grande do Norte é sempre presente. Exatamente. É sempre presente. E eu quero parabenizar todos vocês. Eu conheço muitos de vocês desde a legislatura passada, em que nós trabalhamos a dotação orçamentária para que vocês parassem com aquele pede na porta de cada deputado. Era um negócio que doía ver. Principalmente no período das emendas, tudo tinha que vir por emendas para vocês. E nós conseguimos, naquele ano de 2021, 2022, incorporar o aumento de salário de vocês, o piso, na dotação orçamentária. Eu lembro muito bem que Cosmo Marins, o presidente do Sindas RN, ele sempre estava comigo, né, nas reuniões, e um dia eu estava lá com o ministro Queiroga, foi quando veio o ok de verdade, e eu liguei para ele, eu disse, vem agora para o Ministério da Saúde. Ele conta que chegou tremendo, achando que era uma negativa de vez, que não ia conseguir, e a gente bem sério, né, para fazer uma pegadinha com ele mesmo. E o próprio ministro Queiroga deu a notícia que o aporte orçamentário estava garantido, que não ia precisar fazer mais essa mendigância de porta em porta para um direito de vocês. A atenção básica, ela não seria atenção básica sem a presença dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Vocês estão diretamente com a população. São vocês. Eu sou médica e eu sei, já atendi em unidade básica de saúde, são vocês que quer chova, quer faça sol, com risco de câncer de pele, com risco de vida, porque tem lugares que são insalubres para vocês estarem. São vocês que fazem a ponte, unidade básica de saúde e a população. E se duvidar, a população confia mais em vocês, socorre mais através de vocês do que os próprios profissionais que ficam no ar-condicionado, se tiver ar-condicionado na unidade básica de saúde. Então, assim, e a gente vê essa problemática da dengue, que seria, e já está complicado essa questão da dengue, imagina sem agentes de endemias. Imagina sem o olhar fiscalizatório dos agentes de endemia com os focos. E a gente já está. Um agente conhecido, o mosquito da dengue, ele é conhecido, DNA estabelecido, mas a quantidade de pessoas que já morreram por dengue ultrapassaram de Covid, que era um agente desconhecido para o mundo inteiro, não só para o Brasil ou para o Rio Grande do Norte, para o Brasil como um todo. Então, aqui eu quero deixar o meu apoio, eu quero deixar, assim como nós conseguimos construir a questão do aporte orçamentário de vocês na legislatura passada, eu não vejo dificuldade nenhuma. O que eu vejo é sentar as pessoas, fazer toda a questão orçamentária. A União, ela precisa entrar, sim, com a sua parte e uma boa parte, e para dar suporte aos municípios, porque senão fica uma situação difícil para os prefeitos também. Mas a aposentadoria é um direito básico de todo profissional. Por que uns que estão por aí que ganham muitos têm direito à aposentadoria especial e quem está lá na ponta tem que passar? Eu não consigo acreditar. Quando eu soube, eu entrei agora de novo, eu perdi a eleição em 2022 e voltei agora em janeiro. Cosmo, o Sindas, precisamos de você. Eu disse, mas aconteceu o quê, gente?
Que vocês já não estão com o suporte orçamentário? Não, agora é a nossa aposentadoria. Eu disse, isso aí já não está automático, não? Não. Vamos precisar de vocês. E eu consegui, graças a Deus, graças ao meu líder, Pedro Lucas, consegui um lugar nessa comissão. Foi recente, agora faz uma semana que eu consegui lugar nessa comissão. E eu quero ficar sempre aqui com vocês, nessa luta. Precisamos, com boa vontade de quem rege o nosso orçamento, com organização, nós conseguiremos, sim, mais essa vitória para vocês. E eu quero ver vocês aqui celebrando nos corredores e não mendigando direito básico de trabalhador. Eu não admito isso mais. Eu não admito isso mais. Contem comigo. O Rio Grande do Norte eu quero ver meu povo do Rio Grande do Norte aqui e vocês estão todos convidados. Mas vão devagarzinho porque são muitos, né? Lá no gabinete 656, toma um cafezinho, descansa um pouquinho porque eu sei que a luta de vocês aqui é grande, tá? Que Deus abençoe a todos e vamos embora nesse negócio, tá? Eu não vou nem fazer a chamada da Bahia aí porque só perde para de Goiás. Só perde para de Goiás, né não? É isso. Segunda maior presença dos baianos aqui, das baianas. Bom, vou voltar a palavra aqui para nossos representantes do Ministério da Saúde, se quiserem complementar antes da gente encerrar essa audiência, tá? Acho que tem um relato. Tá. Bom, acho que tem questões super importantes para a gente, né? Como a gente já, a doutora Ana Cláudia já falou, a gente vai responder de um jeito sistemático para ajudar essa casa, né, todo o processo de relatoria para dentro do processo. Acho que são fundamentais as questões colocadas. O deputado Kenneth teve que sair, mas... desculpa, deputado. Ontem, eu fui lá no município de Manicoré. Manicoré é um município no sul do Amazonas. Eles estão realizando uma conferência municipal de saúde e eu conversei com a secretária, eu queria conhecer o trabalho de uma equipe ribeirinha, que eu acho que tem várias especificidades quando a gente olha, quando a gente fala do trabalho do agente comunitário, são vários tipos de trabalho do agente comunitário, né? Quando a gente olha o agente comunitário ou o agente de combate à endemia, que está num centro urbano, é totalmente diferente do agente comunitário que está numa comunidade rural, numa comunidade quilombola, ou do agente comunitário que está numa comunidade ribeirinha, porque aí é outra condição. E eu fui lá porque o município de Manicoré tinha sinal. Quando a gente olha os indicadores, a gente vê que tinha algo diferente acontecendo lá. E eu acho que é fundamental essa parceria com o governo municipal. Porque eu vi uma unidade de saúde, uma comunidade que fica 2 horas de barco da unidade de sede, em cima de um barranco, uma qualidade que você dificilmente encontra aqui na capital do país. E aí é o compromisso da secretária municipal, do prefeito municipal, com o trabalho na área da saúde. Eu acho que trazer esse ator, como a Ana Cláudia falou, do secretário municipal, e como o deputado falou, de trazer o prefeito, é fundamental porque a gente sabe que quem garante o que realmente vai acontecer lá no território não é a gente do nível federal, é o prefeito, é o secretário que possibilita ter essas condições de trabalho para cada um de vocês nesse território. Acho que é fundamental termos esse ator, vocês sabem o quanto eles podem ajudar ou muitas vezes atrapalhar esse processo. Eu vejo aqui o Yuri, que representa aqui os agentes comunitários do Distrito Federal, eu sou servidor do Distrito Federal, sou médico de família, trabalhei numa equipe e sei o quanto ter uma gestão comprometida, ela ajuda para que várias questões sejam resolvidas localmente, mas também uma gestão que não compreende o trabalho de cada um de vocês, não adianta a gente ter leis, legislações, protocolos que tragam como deve acontecer se localmente não implementam todas essas diretrizes. Então, é fundamental termos o executivo municipal, estadual e federal unidos junto com o legislativo que traz toda essa legislação para que realmente tudo isso aconteça de fato, como o deputado falou, não só que a gente ganhe, né, a causa, mas que isso realmente seja implementado de acordo com tudo aquilo que a gente acredita no nosso Sistema Único de Saúde. Quer completar alguma coisa?
Estou contemplada, só reforço aqui que a Secretaria de Atenção Primária, a secretária Ana Luísa Caldas, também é médica de família e comunidade, também não precisamos ser convencidos dessa causa, a gente só precisa se ajudar para tentar fazer, né, funcionar e se efetivar de fato, e contem conosco para subsidiar todos os dados, todas as informações, isso a gente provê, tá? E, claro, o Ministério da Saúde nisso, com esse papel, né, de subsidiar também em todas as suas áreas pertinentes ali, a Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente e a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Obrigado, agradeço a participação das representações do Ministério, Zé Eudes e Ana Cláudia. Passo para o nosso relator, Antônio Brito. Esse é o campeão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer aqui ao meu querido amigo Jorge Sola, a quem reputo o melhor secretário de saúde que teve no estado da Bahia. Ao meu querido doutor Zacarias Calil, que também fomos parceiros e amigos, querida Carla, da Comissão de Seguridade Social e Família, e para muitos que não sabem, tivemos a honra de aprovar, na época que eu era presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, o título, quer dizer, a indicação para o Prêmio Nobel para o nosso Zacarias. O Zacarias... E foi aprovado com indicação do Parlamento, e vamos resgatar isso agora, pedir ao presidente da República que o faça. O Zacarias, ele tem um trabalho que só a sensibilidade de um homem como ele pode fazê-lo, que além de cuidar das pessoas pela área da saúde, pela medicina, ele cuida de crianças da melhor forma, porque ele consegue enxergar as crianças, o espírito que elas têm, e consegue fazê-las juntas e separadas as mesmas pessoas, conforme a máquina que é possível ser feita, que é o coração de um médico, da sua sensibilidade. Carla, do Keniston. Então, nós estamos com todos aqui. Queria saudar a todas as entidades, na pessoa da Valda, da Fenaras e do Luiz Cláudio, não sei se tem outra aqui presente, o que representa e transforma, portanto, a força da FENAS e da Fenaras, e o Sandro não veio, né, da CUT, não estava presente, e a CONAC está representada por todos. Isso é muito importante, todas as entidades estarem juntas nesse momento de construção. E é importante que o Sola esteja aqui presente, Sola que foi secretário de Atenção à Saúde, secretário de Saúde e toda essa estrutura, para ver o que é que nós estamos pensando, Ana Cláudia e José Eudes. O Ministério da Saúde aqui representado. Eu tive o cuidado de ser escolhido pelo presidente Hugo Mota, tanto eu quanto o deputado Luizinho, que está na reunião do Colégio de Líderes, nós somos líderes partidários, e eu deixei a reunião, ele ficou lá, disse que tentaria chegar aqui. Estava o Pedro Lucas, que é o vice-presidente também, então não conseguiu chegar, mas para deixar claramente aqui registrado do cuidado que nós estamos tendo com este relatório. Evidente, eu sou administrador, eu fui pós-graduado em economia, em auditoria econômico-financeira, e não poderia sair de mim um relatório que não tivesse o cuidado de dar aos agentes o que eles merecem ter e vão ter, que é uma aposentadoria digna e justa, mas com cuidado do impacto econômico, financeiro e do gasto. Isso a gente não tem a dúvida. Para isso, eu conto não só com um grupo de assessores que eu vou nominar, mas com uma pessoa que tem sido para mim muito importante na minha vida enquanto parlamentar, nesses mandatos, mas especialmente neste relatório, que é da doutora Elaine, que eu queria uma salva de palmas. Porque eu disse a ela, Elaine, vamos sentar aqui e vamos conduzir o processo de uma forma muito equilibrada. Não dá para a gente conduzir algo que a gente aprove na comissão e pelo andar da carruagem, vocês estão vendo que vamos, com a aquiescência de todos, com as ponderações que todos estão fazendo, vamos aprovar na comissão. É uma comissão formada por 9 líderes partidários, mas isso tem que passar no plenário, tem que passar no Senado e tem que, portanto, não precisa, como é PEC, não precisa ser sancionada pelo presidente da República, mas tem que envolver o presidente da República, os ministérios, porque esse é um feito importante no que nós vamos conduzir. E cada passo que é dado, cada dia que os agentes vêm de todos os estados brasileiros, dá a sensação, e conversando com a Elaine, conversando com o Valda, conversando com o Luiz Cláudio, que tem dado sangue, tem vindo. E eu acho que a presença de vocês é importante,
Porque pode parecer que não é, mas a presença dos líderes dos setores, que são vocês, mostra que vocês estão comprometidos com os agentes comunitários de saúde e endemia. É na presença que a gente dá o exemplo. É na presença que a gente se coloca. Esta PEC 14 não tem pai e não tem mãe. Essa PEC 14 tem a construção de todo o Brasil do Sistema Único de Saúde. O Sola constrói comigo, eu construo com o Sola, construo com o Zacarias, com o Kennedy, estou com a Carla e com os demais que estão aqui. É assim que funciona, é isso, Sola. É assim que fizemos sempre juntos, eu e ele. Por isso, o entendimento é que, ao sair da comissão, isso vai ser construído com muito cuidado. E, ao ler o nome dos nossos relatores, eu estava aqui no São João. Você sabe que São João é importante na Bahia. Mas eu estava aqui 23 e 24 de junho, sentando com o Arthur, que está aqui presente, em nome de quem eu agradeço, o Bruno César, da Previdência, não sei se o Bruno está aqui, o Sócrates Arantes, das Finanças, o Vinícius Araújo, das Finanças, o Mário, do Orçamento, você conhece bem, da Saúde, o Leonardo Rolim, do Orçamento e Previdência, 3 assessores da liderança do PSD estão nos ajudando, a Alessandra Gadelha, Natália, o William, Orçamento, o Hermes tem sido assim muito importante, uma salva de palmas o Hermes. E já se foram 4 reuniões. Inclusive, eu me lembro que a última reunião, eu não pude estar presente, que eu estava ausente, pedi a Elaine que me representasse, eu disse a ela, vai ter uma sabatina sim, porque é necessário que essa sabatina seja sabatina da sociedade brasileira. Nós vamos ter uma pauta importante. Nós estamos fazendo uma PEC para cuidar da população vulnerável desse país, para cuidar do pobre, por pessoas que entendem de pobre e por pessoas que levam saúde e assistência social para pobre, que são os agentes de saúde e endemia. É isso. E eu disse, é óbvio que o governo vai haver algum impacto na trajetória do governo, mas ele será diluído e a gente já tem discutido bastante isso, inclusive com algo, Sola, que eu fiquei muito, assim, bem impressionado dessas várias reuniões. Só duas categorias foram excetuadas na Constituição até esse momento. Não é isso, Arthur? Vai me corrigindo, porque daquelas horas foram horas de conversa que a gente já teve, que são os professores e os policiais. E nós chegamos a um debate que a PEC 14 leva à aposentadoria, é importante isso, Carla e Kennedy, para vocês ouvirem, porque um professor, que é maravilhoso, eu sou filho de professores, e um policial, ao qual eu tenho a honra de ser o deputado que mais coloca emenda na Bahia para a área da segurança. Mas se você colocar, quando um professor ou um policial se aposenta, como meus pais são aposentados, mas continuam na ativa, ele se reestrutura no sistema laboral. Porque hoje, com 88 anos, como tem meu pai, ele está lá atuando, dando aula, dando palestra, firme e forte. Minha mãe, com 70, que ela faz há 14 anos, porque ela não gosta de dizer a idade, nem eu vou dizer, porque está aqui, mas ela faz 70, 14 anos, ela dá aula, ela continua dando aula. Mas não contem a ela, porque senão eu estou perdido, não volto para casa hoje. Mas os agentes, quando se aposentam, continuam sendo agentes, porque não há nenhum tipo de outro local que absorva os agentes de saúde. E essa vai ser a tônica deste relatório. Agente de saúde é agente de saúde. Essa é sua. Por isso, quando você para pensar isso, você vai entender o que nós estamos fazendo no relatório. É dizendo, o agente de saúde se aposenta e ele não... E continua sendo agente de saúde. Então, nós temos a responsabilidade, com todo o critério do impacto, de dar a diferenciação que os agentes têm. Por este motivo, este relatório terá o cuidado com o gasto, mas terá o entendimento do que é o agente de saúde para o SUS. Ele só existe no Brasil, só existe no SUS e só existe desta forma que nós construímos. E se aposentará no SUS da forma digna que ele tem. É isso que a gente vai buscar no relatório. Ok? Então, isso é a construção. E o cuidado que nós estamos tendo, eu não vou entrar nos detalhes da assessoria, mas você vê que foi aquela luta que nós tivemos, é de diferenciar para evitar o impacto que foi trazido na reforma da Previdência e nos estados e municípios. Nós vamos excetuar de tal ordem que a gente consiga as conquistas que a gente quer para os agentes
até daqui para frente, né, parte até 2022, que nós estamos discutindo, eu estou antecipando parte do relatório, mas é exatamente evitando que haja o efeito cascata em cima do sistema previdenciário, que é o que nós estamos evidenciando. Então, os agentes serão excetuados de tal ordem que ele possa ter todas as conquistas que a gente precisa ter com a PEC 14, mas evitando que isso gere o efeito cascata diretamente nas outras categorias, que não é esta a ideia. Com isso, despreocupará a todos os demais, que nós vamos discutir a partir de agora, porque o Ministério da Saúde, se não tivesse de acordo, eu ficaria preocupado. E saio daqui, Sola, você ouviu, porque você tem bom ouvido e boa cabeça, que a Ana Cláudia, em nome do ministro Padilha, e o Zé, já disseram que o Ministério da Saúde apoia a PEC 14. É isso ou não é? Então tá bom, aqui estamos bem. Palma, minha gente, palma que não é boa brincadeira. Ok, a gente é. Você... Palma, mais palma. Então, se nós já temos o apoio do Ministério da Saúde, do Padilha, a área da assistência já está com a gente. Agora vamos para a segunda parte, que é a Previdência, a Fazenda e a área de orçamento. Essas serão as próximas audiências. Porque é óbvio que o Ministério da Saúde sabe esse entendimento de que o agente é agente e só é agente, mesmo depois de aposentado, será agente. Ele sabe que não dá para você criar um problema no impacto pós-aposentadoria. Agora, as próximas reuniões que teremos aqui serão com a área econômica do governo, que é dia 15. Porque aí nós vamos estar debatendo com o governo, que ele vai entender tudo isso, entendeu, Valda? Mas ele vai olhar também o sistema financeiro do governo. E a gente é uma etapa que se pega. E logo depois, o que nós propôs no Pará, nós aprovamos 2 requerimentos, estava conversando com o Solita aqui, sobre as 2 audiências que teremos nos estados. Terá uma na Bahia já aprovada e uma no Rio de Janeiro que foi aprovada. A da Bahia, nós tínhamos visto a questão, e convido todo mundo, a senhora está me convidando, para a Bahia, ficou fechada pelo doutor Luizinho, que seria a primeira. Nós queríamos uma coisa grande, mas até para o impacto do que eu acabei de ligar para a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a doutora Ivana, que colocou a Assembleia à disposição, e será na Assembleia, claro, terá uma dificuldade de ter o número de agentes, mas aí com o sistema de internet, transmissão, nós teremos, então já deu o sinal verde, será na Assembleia. Nós temos requisitado a data de 22 a 29, ou 22 ou 29 de agosto, são 2 sextas-feiras, para que depois divulgue a data, para que a gente possa ter a comissão lá presente e discuta com a Bahia. Depois o Rio de Janeiro. E depois tem vários requerimentos, tem mais requerimentos, tem Ceará solicitado, Rio Grande do Norte, Paraná, para que a gente possa, no mês de setembro, fazer essas audiências. Porque a ideia para ser apresentada, se a gente correr com esse cronograma, é que no mês de outubro, 4 de outubro é a data do Dia dos Agentes, mas no mês de outubro nós possamos já ter aqui o relatório elaborado com a participação, a legitimidade que se cabe, para que a gente possa começar a ter o prazo regimental que já temos das sessões para aprovar esse relatório e aí sim pedir pauta, mas com o número de líderes que tem aqui, é natural que um bom relatório, bem aprovado, com os cuidados que nós teremos, com o impacto econômico, o impacto previdenciário, um relatório bem arrumado, nós levaremos a plenário da Câmara dos Deputados para, com fé em Deus e o apoio do Keniston, que eu não tenho dúvida de nos apoiar, da Carla, do Sola e dos demais deputados que passaram por aqui, aprovar ainda este ano este relatório no plenário da Câmara dos Deputados. Então, este é o cronograma que nós temos feito. Ainda tem a pauta deliberativa, já vou passar para a Solita. Então, só para concluir para vocês, era para dizer a vocês que esse cuidado, porque é sempre importante, como essa é a primeira reunião que nós participamos com vocês, porque a outra a gente acabou fazendo, o que eles participou foi mais isolada, essa reunião já tem esse cronograma e eu queria prestar conta, como relator, de tudo que nós temos feito. Está sendo realmente, foram 4 reuniões, de a média de 2 a 3 horas por reunião, sentado, consultores, sabatina, então foi de fato algo muito conquistado e eu queria realmente parabenizar os consultores, agradecer muito aos consultores desta casa, agradecer ao Ministério da Saúde, agradecer à doutora Elaine, agradecer à FENARAS e à FENAS, parabéns, viu? Vocês estão fazendo história e vão fazer,
que essa PEC será aprovada, porque Deus quer, os agentes querem e vocês estão trabalhando. E assim eu encerro essa prestação de conta, dizendo que na próximo dia 15, os que puderem vir, venham. Claro que vocês estão com essa questão de custo, nós sabemos, mas é pela televisão, a próxima será muito dinâmica, porque estará Fazenda, Orçamento e Previdência. Então estaremos num amplo debate. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Sola. E passa a palavra para o presidente Jorge Sola. Jorge Pereira Sola, ou Souza Pereira? Jorge José Santos Pereira Sola. Você está vendo? Eu estou sabendo. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado. Agradecer nosso companheiro Antônio Brito e tenho certeza que o relatório dessa comissão está em muito boas mãos. Bem encaminhados os trabalhos. Na próxima terça-feira, dia 15, como ele já colocou, teremos audiência pública com o Ministério da Fazenda, Previdência e Planejamento. E, na sequência, teremos as audiências nos estados. Eu primeiro queria solicitar aos parlamentares, se for de acordo, que a gente possa aprovar em bloco os requerimentos que estão aqui na pauta de hoje. Pode ser? Senhor presidente, eu sou a favor de aprovar em bloco. Eu gostaria só de subscrever o requerimento número 9 de 2025 do deputado Túlio Gadelha e acrescentar o Rio Grande do Norte aqui, para nós podermos fazer também uma audiência pública, um seminário regional no Rio Grande do Norte. Ok. Obrigado. Então, requerimento número 9, citado já pela deputada Carla Dixon, do requerimento número 9 do deputado Túlio Gadelha, requer a realização de seminário regional em Recife, Pernambuco, para debater aspectos da PEC 14, agora subscrito pela deputada. Requerimento número 10, do senhor Márcio Marinho, requer convite ao excelentíssimo ministro da Saúde para apresentar política remuneratória e de valorização dos profissionais que exercem atividades de ACS e ACE no âmbito do sistema de proteção social e dos agentes de combate a endemias para o cumprimento do piso salarial através da assistência financeira complementar da União, Estados e Municípios. Requerimento 11, o deputado Keniston Braga requer a realização de seminário regional em Belém, Pará, para debater os aspectos da PEC 14 de 2021. Requerimento 12 do deputado Dagoberto Nogueira requer a realização do seminário regional no estado do Mato Grosso do Sul para discutir a PEC 14. Requerimento 13 do deputado Gilson Daniel, também estava aqui conosco hoje. Requer a realização do seminário regional no estado do Espírito Santo para discutir a PEC 14. Requerimento 14, o deputado Sidney Leite requer a realização do seminário regional no estado do Amazonas para discutir a PEC 14, à luz de desafios regionais. Consulto se todos os deputados estão de acordo com a aprovação dos requerimentos número 9 a 14. Aprovado. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovados os requerimentos. Nada mais havendo a tratar, convoco reunião para o dia 15 de julho, às 11 horas, em plenária a ser definido, para a realização de audiência pública e deliberação de requerimentos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.